E justamente com relação ao assunto específico que eu relatei a você, o qual o Senhor me mostrou, já que o assunto, né, envolve o que? Mateus capítulo 24, que significa o que? A abundância da iniquidade na terra nos últimos tempos e o amor esfriar, um amor com relação ao que? A palavra de Deus, né? Ao povo de Israel, a Torá, né? A transgressão da Torá. Eu quero deixar uma informação muito impactante, né? Ela é muito profunda da parte de Deus. E ela diz respeito justamente a esses governos que têm acontecido nesse século, né? E envolve justamente o que? Envolve Roma, envolve o Império Saudita, né, da Arábia. E eu vi alguns assuntos, né? Eu vejo algumas pessoas falando acerca do livro de Daniel, por exemplo, vejo pessoas falando de coisas na palavra de Deus, mas você tem que entender que há fatos na história desses tempos que vão findando nessa terra, que Deus vai revelar a pessoas específicas as coisas que vão com relação a essas profecias do fim acontecer. E o Senhor vai falar diretamente com vocês. Como eu tenho dito, o que o Senhor me manda falar é o que o Senhor falou. Não é que eu resolvi ir aqui e estudar um assunto ou outro, tá? Isso tem que estar bem claro para você. E justamente dizer a respeito a um assunto que você vai saber, que eu vi, estava falando muito sobre as sucessões do Papa, né? As sucessões papais, né? De Roma. E as pessoas diziam, porque aqui na profecia diz que o enganador será o sétimo rei e será o oitavo. E lá diz na profecia que o oitavo, ele vem dos sete, ele vai o que? A perdição. Né? E eu perguntei um momento ao Senhor sobre isso, e o Senhor foi muito direto comigo. Ele disse, olha o Império Saudita. Foi bem direto. E quando o Senhor fala isso, geralmente quando eu vou lá olhar, é aquilo que eu pensava. Porque o Senhor falou. O Senhor disse, olha o Império Saudita. E você vai olhar lá na internet. E perguntar até o Google. Quantos reis foram no Império Saudita desde a sua fundação? Dessa fundação de 1900 e tantos. E ele vai dizer 7, com o atual príncipe herdeiro, que é o sétimo. Foi o que estava lá. Que tá lá. É bem pesado isso, né? E foi o que o Senhor disse. Olha o Império Saudita. Quando eu olhei o Império Saudita, quantos reis? Então tem, contando de um por um, você vai ver. O Bin Salman, ele é o sétimo. E é bem pesado. Por quê? Porque o Senhor me fez novamente voltar para o rei saudita. Novamente. Porque você tem que ver os assuntos que eu falei, sobre o que o Senhor falou. O Senhor me colocou, havia me colocado em uma visão. O Senhor Deus de Jacó havia me colocado em uma visão. Onde eu estava aqui num palácio. E em uma dessas conversas eu vi uma pessoa abaixo, ou o braço, um braço muito poderoso do príncipe. Muhammad chamou ele o quê? De Judá, apelidou ele de Judá, chamou ele de Judá. E você sabe que o único Messias que veio da tribo de Judá foi Jesus. Pessoal, isso é muito chocante. E o Senhor me mostrou na mesa lá, dentro do palácio. Ele havia me mostrado uma data e havia me mostrado o nome de Muhammad bin Salman sendo escrito na mesa, na tábua da mesa, em um salão branco, naquela visão. E aquela data, tempos depois, o Senhor me mandou olhar o calendário de Israel. Eu vim saber que é uma data que uma vez ou outra no ano, em épocas específicas, já no calendário gregoriano, que é o calendário geralmente que as nações seguem, coincidia com a data que estava lá na mesa. E era uma assinatura, e o Senhor, com o tempo o Senhor havia me mostrado o quê? O mapa de Israel. O mapa de Israel e aquela área dos assentamentos
dos assentamentos em uma única cor. O Senhor mostrou isso o quê? Em sequências. Isso é um absurdo, né? Essa riqueza de informação que o Senhor falou. Mandou avisar. E a única data que cai de Esther, que era a festividade de Esther, é para 2027. Seria uma assinatura muito importante. Seria uma assinatura que causaria uma mudança, com certeza, drástica, crítica, uma mudança excepcional no Oriente. Depois daquela assinatura, um aval no nome do príncipe herdeiro, do Muhammad bin Salman. Então, é isso que o Senhor tem mostrado, dito por avisar, antes de acontecer, para você saber que Deus é um. Então, é isso que está o quê? Eclodindo no meio político. E vai acontecer lá na frente. Essa riqueza de detalhe absurda que Deus deu, porque é Ele falando, tá? Então, é por isso que eu sempre digo, o Senhor mandou, você tem que estar sempre atento ao que Ele manda falar. Não é que eu escolhi estudar, né? Você vê muitas pessoas estudando e diz que Deus mandou falar isso. Não, Deus é um. Quando Deus ele fala, Ele é muito claro. É um absurdo, mas Ele é muito claro. Ele é muito claro mesmo, tá? E justamente com isso que o Senhor mandou olhar, ele disse, olha as sucessões, olha o reino do Império da Arábia Saudita. Quando o Senhor me falou isso, que eu fui olhar lá, você tem 7 como príncipe herdeiro, Muhammad bin Salman. Então, não é um absurdo, porque você vê que o reino, os judeus, o Estado moderno de Israel, você vê isso citando sobre Trump, sobre o presidente Trump, seu Messias, por exemplo, e etc. Porque você pega alguém da América, e é tão simples assim para os filhos de Israel lá, atual, moderno de Israel, dar essa classificação para alguém como o presidente Trump, e você simplesmente achar difícil o príncipe herdeiro ser o próprio intitulado Mahdi daqui a um tempo e ser intitulado como Messias. Porque você vai ver que quando o filho da perdição ele quebra o pacto com Israel, o contrato com Israel, ele começa a perseguir Israel, quer dizer que até aquele tempo, até então, ele havia o quê? Levado tudo democraticamente no sistema atual, de forma sutil, né? Sem envolver religiões, uniões e etc. Mas provavelmente, quando houver esses 3 anos e meio, essa quebra do contrato, havendo a chamada abominação da desolação, conforme diz Daniel, aí ele junta as religiões e ele começa a impor o quê? Mudar os tempos e as épocas, né? Mexe em mudar o tempo e as épocas. Porque você vê que a Arábia Saudita está envolvida constantemente em tratados, né? De paz, né? De conversa, ser embaixadores da paz. Isso culmina de 2000, se você olhar de 2027 para 2030, culmina justamente com o quê? Com a agenda da ONU de 2030, né? Porque essa pressa para 2030 e você vê o Senhor mandando alertar. O Senhor não passa uma coisa tão nítida como essa para avisar as pessoas, né? É um absurdo, né? De fato, essa riqueza de detalhe. Então, você tem que ter cuidado, né? Com relação ao que se diz por aí pela internet. Porque as pessoas vivem estudando, você vai ler a Torá e etc. Né? Mas o Senhor ele vê o mesmo. E você vai ver tudo o que eu falei, que o Senhor mandou falar. E você vai analisar todo o cenário. E vai aparecer falsos profetas. Né? Tem aparecido falsos profetas dizendo o quê? Que creem em Jesus, mas que são substitutos de Jesus. É um absurdo? É um absurdo. Para enganar as pessoas ou para preparar, eles estão testando as pessoas para ver se as pessoas como vão se comportar. Né? Chega um aqui e outro lá, né? Por exemplo, segue visão e diz que crê em Jesus. Então toma cuidado com quem crê em Jesus. Muitos dizem é o Senhor, mas nem todos entrarão. Né? Você vê, por exemplo, que uma religião X, você vê o islamismo, eles dizem que creem em Jesus, Jesus está vivo e etc. Mas você vai ver o perfil do Jesus que eles creem, é diferente. Né? É diferente. Então toma cuidado com essas histórias, como eu disse, de Jesus, né? Mas é como as pessoas vivem, vai dizer, vai determinar verdadeiramente se elas seguem ou não a Jesus, ao Senhor, ao verdadeiro e único.